lá está, a perda de consciência e do sentido de pecado. Isto é tudo, é claro que não é, isto não tem só a ver com a religião, nem tem só a ver com a nossa relação com Deus, tem a ver com a nossa relação com a humanidade, tem a ver com a cultura, tem a ver com a evolução, com isto tudo. Daí a perda de consciência, tá? A perda de consciência. Há aqui uma consciência moral também, não é? Mas eu acho que é a perda de consciência total. E depois do verdadeiro sentido do pecado. Depois, a alergia natural a reconhecer as próprias fraquezas. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Depois ainda a confissão infantil, isto é, a maneira como nos confessamos, como aprendemos a confessar quando tínhamos 6, 7, 8 anos, continuamos a confessar da mesma maneira. Temos 30, 40 anos e continuamos a confessar da mesma maneira. Quer dizer que não evoluímos, pelo contrário, involuímos. E a nível da religião, nós involuímos muito. A falta de disponibilidade de sacerdotes, também é verdade. É porque o sacerdote também é o fruto da cultura das nossas famílias. É o fruto da nossa cultura, das nossas famílias, da nossa sociedade. Não acha? Daí que também... O outro dizia, cada povo tem o padre que merece, não é? Cada paróquia tem o padre que merece. Lá está. São afirmações que não é verdade. Não é verdade, sabe porquê? Porque nós temos... Uma frase que eu digo é assim, uma frase que eu digo é assim: eu, por merecia muito mais ao longo da minha vida. Eu, por merecia muito mais. Mas tenho muito mais do que aquilo que eu mereço. Por merecia muito mais. Mas tenho muito mais do que aquilo que eu mereço. Uma coisa desfaz a outra. Não é por merecer. Nós recebemos o perdão, não é por nosso mérito. Nós recebemos o amor de Deus, não tem nada a ver com o nosso mérito, não tem nada a ver com os nossos olhos bonitos, nem com a nossa... Não tem nada a ver. E recebemos antecipadamente, estou a repetir. Tudo antecipadamente, o perdão antecipadamente. E depois, e recebemos o perdão para sempre. Porquê é que eu tenho vergonha de pedir perdão se eu sei que eu estou perdoado? Eu recebo o perdão para sempre. O problema, esse perdão está dado. O problema é que eu tenho de ter consciência desse perdão. E o ir confessar é ter consciência desse perdão. Quando Jesus diz o diálogo com a samaritana: se tu soubesses quem te está a pedir água, não eras, como é que é? Não era eu que te pedia, eras tu que me pedias. Porque a minha água, quem beber da minha água nunca mais terá sede. Diz: oh Senhor, dá-me dessa água, porque assim não preciso de vir aqui ao poço, a menos trabalho que eu tenho. Dá-me dessa água então. Não, é que de facto a água que Jesus dá é para a vida eterna. Mas para que tu possas sentir a vida eterna, tu tens de vir ao encontro dele. Tu tens de vir ao poço. Tu tens de vir à água, essa é a água. Estão a ver? Ele é a vida eterna. E Deus é o perdão eterno e para sempre. Mas tu, para sentir esse perdão, tu tens de te beirar do sacramento. De te beirar do sacramento. Senão, não, como é que é? De te beirar da fonte. Porque senão não vais receber. Mas há falta de disponibilidade, sim senhor, há falta de disponibilidade. Porque depois de muitas atividades, mais atividades e para dentro. Posso? Diga. Então,
eu sou perdoado, ou melhor, eu sou perdoado, já estou perdoado. Exatamente. Mas só tenho direito à vida eterna se eu tomar consciência desse perdão. Eu só sinto esse perdão se tomar consciência dele. Porque senão eu não vou sentir que estou perdoado. Mas para sentir esse perdão, eu vou-me abeirar, vou-me encontrar, vou à fonte. Agora, isso é para evitar que eu ponha dúvidas. O escrupuloso põe dúvidas ao perdão de Deus. Não sei se Deus me vai perdoar. E quantas vezes se vai confessar porque não se sente perdoado? Outra vez? Mas eu vou já pedir perdão. Sabes, mas aqui eu fui-me embora e fui sempre a matutar naquilo e eu não mereço o perdão. Portanto, eu não sei se ele me perdoou. Isso é o escrupuloso. Mas o perdão é para sempre. Só que eu é que tenho de o sentir, não é? Porque se eu não sentir, estou na mesma. O sacramento celebrado à pressa, pois também é o sacramento celebrado à pressa, e sobretudo quando é naquelas confissões da Quaresma ou do Advento, aquelas filas, porque quem está mais a confessar-se, então para aí 100 pessoas na fila, aquela é uma pecadora, nunca mais acaba, aquilo nunca mais acaba. Não é assim, mas... É por isso que é importante a celebração penitencial. São muito importantes as celebrações. Isto é preparar um momento. E preparar um momento, a grande celebração comunitária, de facto, prepara-nos para depois sentirmos esse rio de perdão. De maneira que depois, na confissão, não precisamos de muita coisa, de muitas palavras, de muitas explicações. Mas para quê? Explicações para quê? Não é ao padre que eu tenho de explicar nada. Às vezes para me explicar, não, eu já percebi tudo. Não preciso, já percebi tudo. E quando muitas vezes as pessoas falam só dos pecados dos outros, quer dizer, do marido ou dos filhos. Eu compreendo que sejam os seus problemas, mas não é da confissão. É que tudo isso é um ruído que perturba. Perturba o quê? Perturba que tu não vais receber esta graça, não vais receber este rio, este fluxo de perdão. Não vais conseguir receber, porquê? Porque na tua cabeça tem muitas coisas e não vai deixar. É só por causa disso. Pronto. E por isso muitas vezes o sacramento é à pressa. Pois claro, há momentos e momentos, mas depois, mas eu não tenho tempo, agora vim para aqui para confessar e queria-me confessar. Pronto. Diga. Já apontava aí mais uma... Sim. Eu acho que as condições em que o sacramento às vezes é celebrado também põe algum obstáculo às vezes às pessoas. Há igrejas que vejo lá que ficarei, que a igreja é barroca, sim, sei, conheço. Natal, e às vezes as condições para a pessoa estar ali. Não há privacidade. É porque, é assim, falaram muito contra os cubículos, não é? Mas os cubículos, primeiro, era simbólico. Eu, por exemplo, ando à espera para fazer um para lá para a igreja. Neste ano da misericórdia ainda, pelo menos para lá um símbolo. Como tem o Pia Batismal, devia ter também um símbolo. Qual é o símbolo da confissão? Um confessionário. Claro, pode ser moderno, um confessionário moderno, mas é um confessionário. E o confessionário, de certa maneira, dava alguma privacidade. Certo? E depois levava as pessoas também a afastar-se, quer dizer, dar um espaço. Muitas vezes são uns sacerdotes que dizem, tem espaço. Que já aí nós vemos como é que nos respeitamos uns aos outros. Não é que os nossos pecados sejam diferentes do outro, são iguais. As pessoas pensam que os pecados que são diferentes são todos iguais.
Os pecados são todos iguais. Então eles passam fartos de saber todos os pecados. Uma vez disse uma pessoa, olha, os pecados são sempre os mesmos. Sempre. Pode ser mais vezes ou menos vezes. Mas são sempre os mesmos. E depois, para inventar um pecado, é preciso ser muito inteligente. E não é esse o seu caso. Estou a brincar. Eu estou a brincar, não é esse o seu caso, porque houve um professor meu de teologia, já morreu, Freitas Ferreira. E um dia, na aula anterior ao exame, a última aula que era para preparar para o exame, nós fizemos questões. E houve lá um colega meu que levantou a questão ao professor: "Ó, professor", a aula de teologia dogmática, "Ó, professor, eu estou com um grande problema." Dele, diga lá. É que eu tenho medo no exame escrito eu escrever uma heresia. Heresia é dizer o contrário da doutrina. À partida chamava logo. Eu estou com medo de escrever uma heresia. E o professor, muito calmo, era de facto muito inteligente, era uma barra. Muito calmo, disse: "Olhe, caro senhor", eu tratava todos por senhores, "Caro senhor, isto de escrever uma heresia parece que não, mas é preciso ser muito inteligente. É preciso ser muito inteligente. E não é esse o seu caso. Pode estar descansado. Pode fazer o exame descansado." Uma gargalhada a todos. Passou-lhe um atestado de incompetência, de burrice, não é? Não, mas eu na brincadeira. Essa foi na brincadeira que eu não digo. Portanto, os pecados são sempre os mesmos. Eu ainda queria só dizer que sou muito chata, mas eu... É muito chata? Só vou dizer uma outra coisa. É como eu. Os pecados são... Diga. Os pecados são todos os mesmos, não é? Mas as pessoas têm realmente necessidade da sua Privacidade, sim. E outra coisa, quer dizer, uma coisa que não se faz muito, quando as pessoas têm necessidade de falar, porque às vezes a reconciliação, isso não se faz, a direção espiritual, aquela coisa, as pessoas não têm outra, se calhar, outros sentimentos para, não é? Sim, mas é assim. Se calhar isso também tem que ser equacionado. Sim, mas o que tem de ser equacionado é o seguinte: uma coisa são as confissões nos tempos fortes, sim, e outra coisa que são precedidas, que deveriam ser precedidas de uma grande celebração, e outra coisa são a celebração, é a confissão, onde está o sacerdote, e aí tem muito tempo. Eu estou lá na igreja, tem muito tempo. Não estou todos os dias na igreja. Vou todos os dias à igreja, não estou todo o tempo na igreja, mas estou muito tempo. E claro que a confissão é também, muitas vezes, uma ajuda, uma direção espiritual. Mas a verdadeira confissão deveria ser apenas isso. Uma coisa era a direção espiritual, e outra coisa é a confissão. Embora se ajudem, ajudem. Porque, por exemplo, mesmo se vocês me disserem assim: "Então, mas a confissão também tem algo de terapia." Pois tem. A confissão também tem algo de terapia. Mas, é lá. Peço desculpa. Ok. Que a confissão tem algo de terapia? Tem. Aliás, eu fiz um curso na Católica, era Reconciliação e Terapia. Dei um curso, Reconciliação e Terapia. Mas não é esse o objetivo. Não é o objetivo da confissão ser terapia. Embora ajude a pessoa, claro que ajuda. Mal era, se ao receber a graça, o perdão de Deus, sentir esse perdão, essa misericórdia, a minha vida não muda, não fica melhor. Mal seria. Portanto, que tem terapia, mas não é. Do mesmo modo, o encontro de terapia não é confissão. Um encontro de terapia, um colóquio, não é confissão, mesmo que eu seja padre. E que se as pessoas me disserem: "Agora queria-me confessar", não pode. Não pode. Não pode, porquê? Porque então vai estragar tudo. Vai estragar tudo o que se fez.
entramos ali num encontro de terapia, é um encontro de terapia, chegou ao fim, a pessoa sente-se já tão livre, que ainda queria confessar-se, que assim ainda era 2 em 1. 2 em 1. Eu não pode, tem de encontrar o outro padre, e confessa-se. Pronto. É para dizer que é necessário equacionar, é necessário também ajudar as pessoas. O importante, eu passo muito pela celebração penitencial, a preparação da confissão, do encontro. Tudo se prepara. Se eu quero sentir a alegria, tudo se prepara. Até a seleção para chegar lá preparou-se durante muito tempo antes. Preparou o momento antes. Isto por acaso chegou lá. E daí a alegria depois que veio. Se eu não preparar, venho lá a chorar. Venho lá a chorar, não é? A questão do sentido do pecado é outra questão. Tempos houve, de facto, em que as pessoas viviam dominadas pelo terror e pelo temor do pecado, caindo mesmo em exageros. Isto é, as pessoas acentuavam mais a importância do pecado do que do próprio sacramento da reconciliação. O mais importante era o pecado e não o amor e não o perdão. Daí que até havia a lista de pecados. Eu já contei isso várias vezes. Eu quando estive nos Estados Unidos a confessar em inglês e em espanhol, e vem no Houston, Texas, e estava eu lá a confessar naqueles confessionários. Eu via por fora, tinha uma grade, mas não via bem a pessoa, quem era. Via que estava uma pessoa lá. E a pessoa começou lá, fez tudo em inglês, para dentro, começou a dizer os pecados para dentro, tem. E chegou ao fim e dizia assim: That is all fun. That's all fun. É tudo. E como faltava alguma coisa, olhando para aquilo que ela disse, faltava um aspecto ou outro, é por isso que o Padre também pode ajudar, no sentido de libertar ao máximo a pessoa. E diz, olha esse aspecto aqui, esse aspecto, e a pessoa dizia, that is all, Father. É tudo. E eu insistia, fazia mais uma pergunta, e dizia assim, olha, e este aspecto aqui? E a pessoa, quase zangada, that is all, Father. Pronto. Dá-lhe a absolvição e ia embora. Passado um bocado, vinha outro e começava a falar com uma lista para baixo. Tem. Chegou ao fim, that is all, Father. E eu notava que faltava também aspectos. De facto, a pessoa falou de muitos aspectos da sua vida e apresentou essas faltas, os pecados. Mas eu via que havia outras falhas ali. Eu queria saber, queria ajudar. As pessoas respondiam-me sempre, that is all, Father. É tudo. Foi-se embora, foi-se embora e eu comecei a vasculhar lá nos papéis que lá tinha lá dentro, que deram assim meio às escuras, comecei a vasculhar, o que é que foi encontrar? Uma lista de pecados. Encontrei uma lista de pecados para baixo e no fundo da lista dizia that is all, Father. Estava escrito. Eu, olha, agora já sei. Chega aqui, chegou ao fim. Pronto, quando apareceu o próximo, eu seguia pela lista, ele avançava, o que não tinha avançava, e depois ao fim, that is all, Father. Ok, já percebi tudo. Ok. O que quer dizer? Havia a lista de pecados. O que quer dizer que se colocava mais. Está na hora, não é? Está a chegar? É 10h30, não é? Vocês têm um horário, vocês vão apontar. Davam muito mais importância ao pecado do que ao próprio perdão. Isto tempos houve. Hoje, o contrário. Hoje passamos para o extremo. Hoje não há pecados. Aliás, em muitas confissões o sacerdote tem de fazer um exercício para encontrar matéria de pecado, para encontrar algo. Então, como é que eu posso perdoar? Como é que eu posso dar a absolvição se não tenho pecados? Não posso. Mas eu não tenho pecados. Eu quando me dizem, olha, esse é o primeiro. Desculpa que lhe diga, mas esse é o primeiro. O primeiro pecado é dizer que não tem pecado. Sabe porquê? Quer dizer que você já perdeu toda a consciência
da sua vida, daquilo que faz, e não tem a noção de que faz mal. Por isso é que diz que não tem pecado. Portanto, dizer que não tem pecados é o primeiro. Isso é pecado? É. Tu já não vou dizer mais. Pois não diga. Não diga, porque se disser, está a pecar outra vez. Portanto, esse é o primeiro. Isso para ter matéria da absolvição. O facto é que pecado hoje já não diz nada a muita gente. Há pessoas que têm, como eu disse, que têm dificuldade em descobrir e reconhecer, de facto, as próprias limitações, o próprio pecado. E com facilidade nós desculpamos-nos. Não, eu fiz isso, mas foi por causa da minha mulher. Então, mas você não a tratou mal? Tratei-a mal porque ela mereceu, que ela fez-me aquilo, tinha de a tratar mal. Mas o padre que acha? Mas quem diz, ele não tem razão, não é? Mas a culpa é sempre dos outros, é da família, é do ambiente, é da sociedade, é de feitio, é para diante. E arranjamos sempre desculpa. Ora, se nós formos buscar a Bíblia, no sentido do pecado, nós o que é que nós vemos? Vemos, em primeiro lugar, ao longo da nossa relação com Deus, da relação com Deus na Bíblia, esta infidelidade da nossa relação com Deus. Quantas vezes a Bíblia ressalta e manifesta, ressalta esta infidelidade. É do povo, é dos primeiros, logo. Adão, símbolo da humanidade, Adão e Eva, símbolo da humanidade. Mas depois, a história do povo de Israel, então, aquilo é cheia da humanidade e é uma desgraça. É uma desgraça no sentido de que não estava meia hora sem... Aclamavam Deus, mas logo a seguir, por trás, já tinha ido embora. A infidelidade da nossa relação com Deus é uma constante. E já vos disse, por causa das nossas fragilidades, as nossas limitações. Depois, a história do pecado de David, todos nós sabemos, fomos à Bíblia, não é? A história do pecado de David, quando foi escolhido, dizer, esse pequenino, vai ser esse pequenino, mas foi escolhido. E escolhido, David, que foi magnânimo, foi misericordioso, mesmo para com Saul, quando um dia o podia matar e não o matou, disse, se eu quisesse, ele estava a dormir, se eu quisesse, ia ter morto. Não é isso que eu quero que tu estejas bem, o Senhor escolheu-me, não quero luta nenhuma contigo, quero que vivamos em paz. E de facto viveram em paz. Mas apesar disso tudo, depois David também se apaixona lá pela mulher do irmão Urias e colocou-o na frente do combate. Essa história do pecado de David. E depois a história também da reconciliação, a história que contaram depois a David. Olha que esse homem és tu, não é? Quando contaram a história da... Foi o que aconteceu, que pôs a mulher, para ficar com a mulher, pôs o marido na frente do combate. E depois toda a reparação que ele faz do pecado, a reparação no sentido, a manifestação de arrependimento que ele tem, e depois mesmo lá na Bíblia, por isso é que não há de ser tu a construir a minha casa, não vais ser tu que vais construir a minha casa, vai ser o teu filho Salomão. E pronto, é a história do pecado da vida. Como é que nós podemos então tomar consciência do pecado? É através da palavra de Deus. A palavra de Deus, de facto, lendo a palavra de Deus, ajuda-nos a reconhecer, a tomar consciência desta nossa debilidade, dessas nossas limitações, e ajuda-nos, sobretudo, a tomar consciência da grandeza de Deus, do amor de Deus, da sua misericórdia e do seu perdão. Só através ok?